Opa pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. É Rodrigo aqui falando, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre dopamina nas igrejas. É isso mesmo, dopamina nas igrejas. O que seria a dopamina? Hormônio do prazer, né? O hormônio que causa satisfação. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui o que significa isso, né? Dopamina, né? É o neurotransmissor, ou seja, uma substância química produzida no cérebro que transmite sinais entre as células nervosas, né? É conhecida como um dos hormônios da felicidade, relacionada a diversas funções do corpo, né? Ou seja, é uma sensação de bem-estar. É a mesma sensação que acontece quando estamos mexendo nas redes sociais. Gera aquela dopamina, né? Aquele hormônio do prazer. Eu vou falar um pouquinho sobre esse hormônio é, gerado dentro das igrejas, tá? Eu vou escrever aqui um pouquinho sobre igrejas pretas. O meu intuito aqui não é criticar se a parede da igreja é preta, se é rosa, porque a gente é maduro o suficiente para saber que não é cor de parede, né, gente? Mas eu quero falar algumas situações que eu vejo nesses anos de evangelho, alguns fenômenos, algumas constatações que eu vou falar para vocês. Deixe sua opinião, se você concorda, se você discorda, fique à vontade, tá, gente? O que que acontece? As igrejas, né, tradicionalmente, elas geralmente elas eram igrejas clássicas, né? Elas eram igrejas com esse perfil, né, antigamente, igrejas que tinha um ambiente claro, tinha um ambiente branco, né? Um ambiente mais agradável, né? Em questão de clean, né? Tudo branco, aquela coisa clássica do banco de madeira. E conforme os anos ela foi se modernizando, né, gente? Só que a questão da crítica não é a cor da parede, é a questão das luzes, mas eu quero falar um pouco sobre o que tem por trás disso, tá? É, Repara nessa foto aqui, né? A gente observa aqui no a reportagem: igrejas evangélicas apostam em paredes pretas e clima de show para atrair fiéis, né? O que que acontece? É, Gente, é, a nossa visão, ela, ela gera estímulos para o nosso cérebro, né? Então, quando a gente vai no local, a gente tem estímulos sensoriais. E qual o objetivo da igreja, tá? O objetivo da pessoa ir ao culto, a própria palavra já fala, né? É cultuar a Deus, cultuar o Altíssimo, Todo-Poderoso. Porque o objetivo da igreja local, né, de onde a congregação, onde os membros vão, onde a pessoa vai visitar uma igreja, qual o objetivo principal? O objetivo principal é a pessoa ir adorar a Deus, porque a própria palavra já fala culto, cultuar a Deus. A pessoa vai para cultuar o Senhor, né? O Senhor Jesus. A pessoa vai na igreja para exaltar a Deus, glorificar. Ela vai lá para se edificar, escutar uma palavra saudável. Ela vai na igreja para se edificar, orar, louvar a Deus. Só que o objetivo principal é adorar, adorar a Deus, né? O principal objetivo é você ir na igreja para adorar a Deus. Não significa que você não possa fazer isso em casa. Claro que você pode, né? Você pode adorar a Deus em casa, no trabalho, em qualquer canto. Mas a igreja é o ambiente destinado exclusivamente com o objetivo de adoração a Deus, né? Nos louvores, nas adorações, nos salmos, como a palavra de Deus fala. E quando a gente começa a criar estímulos humanos, né? Criar estímulos semelhantes a shows, isso começa a confundir a cabeça das pessoas. Por quê?
Quando você começa a criar estímulos, eu vou dar alguns exemplos, tá? É, Você começa a abaixar a luz, a igreja ela começa a ficar escura, você começa a colocar as paredes pretas, você começa a comprar canhões de luzes, né? Geralmente você chama um profissional para colocar uma luz especial, uma ambientação especial. Você coloca aquelas fumacinhas que saem. Então, quando você começa a gerar muitos estímulos sensoriais, quando você começa a criar essas coisas que são atrativas, né? Porque assim, isso gera uma atração, um louvor bonito, um show de luzes, né? A apresentação, a roupa, o ambiente com a baixa iluminação, porque você acaba focando mais pro púlpito, você começa a focar mais. Então, quando você tem muitos estímulos sensoriais, isso acaba gerando uma dopamina, o hormônio do prazer. E isso é uma coisa muito perigosa, porque isso atrai muitos jovens. Quando você começa a olhar as igrejas mais tradicionais, presbiterianas, metodistas, batistas, congregacionais, algumas Assembleias de Deus mais tradicionais, né, que venha da linhagem original, elas acabam sendo uma igreja mais conservadora. Bancos de madeira, aquelas igrejas que têm uma arquitetura com cara de igreja em si, ambiente mais claro, não existe essa questão de apagar as luzes, não existe as paredes pretas, os canhões de luz, a fumaça. Então, quando a pessoa começa a ficar viciada nessas coisas, né, de luzes, abaixa a luz, iluminação, às vezes tem até circo dentro da igreja, gente. Então, quando você começa a colocar muito entretenimento, muitos estímulos sensoriais, a pessoa ela começa a ficar dependente daquilo. Então, quando essa pessoa vai numa igreja mais tradicional, ela não consegue, ela se sente um vazio e não se adapta. Por isso que quando você vê um jovem, né? Essas igrejas mais modernas, dessa forma que eu vou chamar, você vê é muito atrativa aos olhos dos jovens, né? Você vê até na reportagem aqui, deixa eu ver aqui, foi aqui que eu cliquei, foi? Deixa eu ver. Eu acho que foi nesse aqui que eu cliquei. Você vê que até na reportagem fala, ó, igrejas evangélicas apostam em paredes pretas e clima de show para atrair fiéis, né? É, O que que acontece? Esse é o perigo, gente. O perigo é quando a pessoa começa a enxergar isso como show e você vira uma pessoa que vai lá para ficar assistindo, para se entreter. Da mesma forma que a gente coloca o Netflix para ver um filme, uma série, a gente fica sentado para assistir. Então, eu tenho observado isso nesses anos. As pessoas elas acabam ficando lá para escutar uma boa música, para se entreter. E quando você está num ambiente que não tem todos esses aparatos, né? As luzes baixas, o canhão de luz, a iluminação boa, né? Porque são profissionais. O mesmo profissional que cria a casa de show, né? Com iluminações, como a gente está vendo na foto. Eu vou abaixar um pouquinho aqui. Tem várias fotos aqui, né? É, e é uma tendência isso, né? A gente começa a ver, observar. Quando a pessoa ela começa a ficar viciada nesse tipo de ambiente, ela não consegue focar no objetivo principal, que é adorar a Deus. Porque ela fica tão acostumada com esses estímulos sensoriais que essa dopamina gera, a pessoa vai para a igreja porque sente prazer, né? Ela começa a ir para a igreja e isso começa a gerar uma dopamina, começa a gerar um hormônio do prazer e a pessoa não percebe isso, ela começa a ficar viciada nisso. Então, quando ela vai no local, numa igreja mais tradicional, ela não consegue mais adorar a Deus direito, porque ela sente falta da parede preta, da baixa luz, da iluminação, né? Você pode até discordar de mim, tá, gente? Fica à vontade.
Eu não estou falando uma crítica direta ao modelo de igreja moderna, mas em si as consequências psicológicas que isso pode gerar. Essa é a minha crítica. Porque se você parar para analisar, a juventude de hoje, ela só procura esse tipo de igreja. Porque você chega na porta da igreja, tem aquelas plaquinhas de seja bem-vindo, né? Tem aquela coisa toda, aquele show, né? Então isso acaba gerando muitos estímulos que gera falsas conversões, tá? Beber um pouquinho de água aqui, eu continuo. Beleza? Quais as consequências? Falsas conversões. A pessoa ela acaba não sendo convertida de verdade. A pessoa ela acaba simplesmente sendo atraída, né, por técnicas humanas. é, a pessoa acaba sendo atraída por um ambiente agradável, pela amizade. Então as pessoas elas não se consolidam de verdade na palavra. As pessoas elas não acabam aprendendo de fato a Bíblia, elas não entendem o propósito da morte de Cristo, elas não conhecem as consequências, né? O efeito da salvação. A pessoa não entende nada, porque ela começa a ser atraída por essas coisas, que acaba gerando altas taxas de falsas conversões. Pessoas que estão dentro da igreja por causa de todo um aparato, né? Um ambiente agradável, que a pessoa ela é atraída por isso. E essa pessoa ela acaba ficando lá. E se essa pessoa for para uma igreja mais tradicional, ela não fica. O que que ela vai falar? Vai falar assim: poxa, é muito chato. É muito chato. Por quê? Porque a pessoa não quer adorar a Deus. A pessoa ela tá ali como um espectador. A pessoa quer um ambiente, uma preparação especial. Então, assim, uma crítica que eu faço, né? São consequências. Eu não sei se você parou para pensar sobre isso que eu estou falando, né? Deixe sua opinião, tá, gente? Se inscreva no meu canal aí, tá? Tô começando agora, devagarzinho a gente vai melhorando a qualidade, tá, gente? Me dê sugestões de assuntos aí, tá? Fica com Deus, tá? Um grande abraço a todos. Fui, até mais.